Olá, amados irmãs e irmãos, como vocês estão? Eu sou a Mônica, você está no canal Divina Chama Gêmea, um canal criado por mim e por Jaque para falar das conexões divinas, almas gêmeas e chamas gêmeas. E hoje eu estou aqui para gravar um vídeo que na verdade é uma resposta a muitas perguntas que a gente tem recebido tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Que é o seguinte, por que as chamas gêmeas se separam? A gente está falando aqui daqueles casos onde tem um encontro, tem uma aproximação e logo depois, pouco tempo depois, por N motivos, as chamas se separam, né? Geralmente uma separação que é ali provocada e mantida principalmente pelo divino masculino. São muitos os motivos, tá? Eu tentei trazer aqui de uma forma didática, separando um do outro, para que a gente possa tentar ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de discernimento. Mas é importante pensar que dentro da dinâmica, inclusive porque cada dinâmica tem a sua própria peculiaridade, a sua própria especificidade, dentro da dinâmica essas causas elas podem se misturar. E na verdade a gente quando está vivendo ali a gente não sabe exatamente o que é o que. Geralmente é mais de uma causa, tá? Como eu falei, eu tentei separar de uma forma didática para que a gente tente trazer bastante clareza, mas isso dentro da dinâmica se mistura e pode ficar bem confuso. Bom, a primeira causa que talvez seja a mais suave e a mais rara de acontecer, quer dizer, uma das mais raras, tem uma que é um pouco mais rara que eu vou falar depois, é a questão de calibrar as energias. O que isso significa? A energia que existe quando as chamas estão juntas, quando tem um entrelaçamento aqui na 3D, é uma energia muito intensa, né? A gente sempre fala, inclusive essa energia, ela está intimamente conectada ao propósito, à missão espiritual das chamas, quando elas estão em entrelaçamento, né? Então, como é uma energia muito forte, às vezes o que o eu superior faz? Permite um primeiro encontro, depois afasta, isso é permissão do eu superior, é comando dele, depois afasta, para que separadamente cada chama, cada contraparte vá se acostumando com aquela intensidade energética. E depois o próprio eu superior acaba promovendo aos poucos a reaproximação. É realmente só para calibrar as energias, para que as partes não sofram com a intensidade da energia. Um segundo motivo é a questão da necessidade de alguma das contrapartes, ou às vezes as duas inclusive, solucionarem questões kármicas ou relacionamentos kármicos. Então são aqueles casos onde uma das contrapartes ainda está casado, ou está namorando, ou se separa e vai ficar com uma outra pessoa, uma nova pessoa que surge na relação. O que é isso? Geralmente são pendências kármicas, questões que aquela contraparte precisa lidar com aquela pessoa específica ou com aquela situação específica e que no entrelaçamento, na união, essa resolução não seria possível, essa questão não seria resolvida. E isso atrapalha a fusão, né? Compromete a missão transcendente que as chamas têm. Então, às vezes acontece essa separação para que seja solucionada essa dívida kármica e a função da contraparte que está ali fora daquele relacionamento, daquela situação kármica, só olhando a outra chama envolvida, a missão dela é amparar, é sustentar energeticamente, enviando muito amor para a outra contraparte, para que a outra contraparte consiga solucionar aquela questão o mais rápido possível para poder ter finalmente o entrelaçamento, a fusão das duas chamas em 3D. Um outro motivo, esse é bem chatinho e é bastante comum, são as razões egóicas. É quando as contrapartes, ou pelo menos uma das contrapartes, ainda está muito ligada no ego, com pouca consciência divina, com pouca perspectiva do divino, muito ligada no ego. Então, o espelhamento, né, aquela coisa de projetar as sombras no outro, fica muito intenso.
Então, são aquelas questões de competição, tentativa de controle, sentimentos de posse, ciúmes, inveja, enfim, uma série de mecanismos de defesa bem egóicos e que ali na fusão acaba tendo espelhamento, acaba tendo projeção, introjeção e projeção, e isso não acaba nada bem. Isso pode provocar inclusive uma separação definitiva nessa vida, nessa encarnação. Então o eu superior acaba promovendo a separação para que cada contraparte cure as suas feridas egóicas longe uma da outra, exatamente para não ter o espelhamento e para não ter ali o risco de que uma separação em definitiva aconteça por conta de brigas, tá? Por conta de disputas entre os dois. Então o eu superior promove aí a separação e ampara essa separação até que essas partes estejam individualmente evoluídas o suficiente para se reconectarem. Um outro motivo e que lembra bem a questão do ego é a necessidade da cura da criança interior. Quando a gente fala de criança interior, também para efeitos didáticos, eu vou falar aqui daquelas feridas, daqueles traumas referentes à infância de cada contraparte ou até relacionamentos passados de cada contraparte. E são feridas que estão ali e que, de novo, no entrelaçamento, na união em 3D das chamas, por conta de toda a energia que existe, pode acontecer projeção, pode acontecer espelhamento dessas questões e aí essa criança não vai ser curada, essas questões não vão ser resolvidas e, de novo, corre-se o risco de uma separação em definitivo por conta das diferenças que vão surgir ali, uma vez que essas contrapartes, ou pelo menos uma, tem ainda uma criança interior muito ferida. Então, a separação é permitida para que essa criança interior seja curada antes de uma reconexão. Antes de uma reconexão não, né? Porque conexão a gente sabe que é uma outra parada. Antes de uma reunião, de um reencontro. Aqui nesse canal, eu gravei um vídeo há talvez uma semana atrás, 2 no máximo, onde eu trago uma técnica muito legal de cura da criança interior. É só vocês procurarem aí, eu acho que o título inclusive é esse, Cura da Criança Interior, como curar a criança interior. É uma técnica da Louise, ela é fabulosa, ela é fantástica, muito fácil, muito simples de fazer e assim, de efeitos bem potentes para acelerar a cura dessa criança. As terapias tradicionais também são muito legais para a cura da criança, uma vez que a terapia promove ali esse mergulho no passado, né? Esse resgate na própria história, resignificação de passado, resignificação de história. Então as terapias, principalmente as terapias analítica e psicanalítica, são bem legais para a cura de criança interior. Um outro motivo, esse que é o que eu falei que é talvez o mais raro, mas também é o mais sério. É o caso de uma das contrapartes trazer de vidas passadas implantes ou até mesmo resquícios de magias, tá? Magias vividas ali no passado, implantes colocados no sistema áurico ou até internamente no passado e que favorecem com que as forças contrárias, as energias de não-luz, acabem usando aquela contraparte, aquela chama, quase como um fantoche, quase como um marionete. E como a não-luz não quer a união das chamas, por conta do nosso propósito espiritual, né? A gente fala muito disso, a não-luz vive trabalhando para a não união, para o não entrelaçamento, exatamente para que não ocorra a missão. A presença desses implantes ou a presença desses resquícios de magias de vidas passadas nos deixam ali suscetível a esse controle de forças contrárias. A gente fica literalmente fantoche de forças contrárias. É quase como uma obsessão, é quase como uma possessão mesmo, né? E aí, gente, assim, eu não tenho muita experiência com isso, mas até onde eu consegui estudar, até onde eu sei, para curar, para tratar essa questão de implantes e magias e chips, né? Chips também,
é importante que vocês procurem terapias específicas, tá? Então, mesas multidimensionais, às vezes ali algum tratamento espiritual mais forte, mas é um negócio que é mais difícil de curar sozinho, de curar só com orações, só com mantras. Às vezes precisa aí de ajuda de outros recursos, de outras ferramentas mais potentes para dar conta desses implantes, desses chips e desses resquícios de magia. E nesses casos, o eu superior permite e favorece a separação, porque com esses implantes, esses chips, essa possibilidade dessa manipulação aí das forças contrárias, isso pode ser catastrófico. Então, são casos assim que o eu superior às vezes até desconecta espiritualmente as chamas durante um tempo, para que não se corra risco dessa manipulação por conta da não-luz, tá? Então, esse é um caso muito grave, é raro, é muito raro, mas é muito grave. E esse realmente acho que precisa de uma atenção maior aí e um tratamento específico. E uma última questão que eu vou trazer aqui é a questão da codependência emocional, né? Que mistura com criança interior, que mistura com razões egóicas, mas que é aquele caso assim, eu me considero tão faltante, eu me considero tão ali pela metade, que quando eu encontro a minha chama, eu deposito nessa minha contraparte toda a minha expectativa de resolução dos meus problemas, de resolução das minhas carências, e espero que aquela pessoa corresponda a essas expectativas. Literalmente, eu espero que aquela metade seja a minha tampa da panela, a minha metade da laranja. E aí, gente, é importante a gente fazer a seguinte reflexão. De fato, a nossa chama é a nossa tampa da panela. De fato, a nossa chama é a nossa metade da laranja. De fato é, porque nós estamos aqui com uma alma cindida, né? Uma alma sendo divino masculino, uma alma sendo divino feminino, e realmente são duas metades. Mas eu sempre falo isso, na hora que a gente encarna, a nossa consciência, ela é una, e ela é indivisível, ela é individual. Então eu preciso ser alguém na minha individualidade, mesmo tendo a minha alma faltante, para que quando eu me conectar finalmente com a minha chama gêmea, que houver o entrelaçamento, eu não espere que aquele outro traga para mim aquilo que eu sou carente, aquilo que me falta. As minhas carências, as minhas faltas, eu vou ter que buscar através do desenvolvimento da minha individualidade, eu vou ter que buscar no encontro pessoal da minha espiritualidade, na minha conexão pessoal com a minha alma, talvez ali dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, dentro da minha missão individual, dentro da realização dos meus sonhos individuais. Essas questões mais filosóficas, mais existenciais, eu preciso lidar comigo, curar comigo e não esperar que o outro me preencha, que o outro traga uma resposta, né? Então, essa consciência de que o outro não é responsável por preencher esses vazios, mesmo ele sendo a minha contraparte divina, mesmo ele sendo a minha chama gêmea, é muito importante. É muito importante lembrar que a gente está sempre falando aqui que o caminho é o desenvolvimento do amor incondicional, o amor incondicional que começa dentro de mim, que é uma força potente que quando vibra cura tudo que está ao redor e que vai por reverberar, né, pelo processo de reverberação, vai acabar provocando também na minha contraparte a necessidade da busca pela cura, a necessidade pela busca da evolução pessoal daquela contraparte também, né? Independente se a gente está junto ou não. Essa é a chave, né? É a minha cura pessoal. Então é a cura da minha criança interior, é a cura do meu ego, é a cura da minha codependência, é a cura das minhas carências, é a cura das minhas questões kármicas, é aprender a lidar com a energia, é cuidar dos implantes, dos chips, de magias que eu possa ter trazido de vidas passadas, enfim, o movimento é meu, eu sou responsável por isso. E claro que na medida que eu trabalho para minha cura, para o meu processo individual de evolução, eu vou reverberar isso para minha chama.
e vou promover na minha chama também o despertar de uma consciência de busca de cura pessoal também. E quando estivermos curados, quando estivermos prontos para a conexão, não tenha dúvida que toda a espiritualidade vai trabalhar para que essa conexão não, né? Conexão, eu sempre troco, gente, desculpa, a conexão é espiritual. A espiritualidade vai sempre trabalhar para que a reunião, o entrelaçamento aqui na 3D aconteça finalmente e aconteça de forma definitiva para liberar toda a luz que a gente precisa liberar quando a gente estiver unido, tá? Então, não se esqueça. Sai da postura de perseguidora, sai da postura de sofrimento, de sofredora, sai da postura de mimimi, de vitimização. Vai se cuidar, vai cuidar dos teus sonhos, vai cuidar dos teus projetos, da tua carreira, da tua evolução pessoal, que é matemático. Na medida que você se torna alguém melhor, você favorece cada vez mais que esse encontro possa acontecer, tá bom? Meus queridos, é isso que eu tinha para vocês hoje. Podem deixar os comentários, perguntas. Se quiser interagir com a gente também por WhatsApp, os nossos contatos estão sempre aí. Se você gostou desse vídeo, se ressoou no seu coração, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal, ativa os sininhos para as notificações dos próximos vídeos. A gente posta coisa praticamente todos os dias e é muito legal estar aqui trocando com vocês. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.